ostensiva atualmente. Luiz Barroso disse ainda que existe uma legião de pessoas que gostaria que o Brasil continuasse a ser o país feio e o desonesto que criamos. Foi o que disse hoje lá em Brasília o Barroso, viu, Andreasa? Começa esse tema com você, claro, se você quiser concluir ainda do Rodrigo Maia, mas é um tema importante, está repercutindo muito aqui nas redes sociais esse pronunciamento aí do Barroso. Quero pedir desculpa para os nossos ouvintes aqui, realmente essa bosta de sistema de telefonia que existe no Brasil, e é privatizado, hein? Imagina se fosse aquela porcaria estatal que muitos aí defendem até hoje. Eu já até perdi um raciocínio a aquele respeito. Sobre o Barroso é o seguinte: ele compõe um tribunal, a Suprema Corte Brasileira, que é das principais responsáveis pela desgraça em que a Lava Jato, ao menos tangenciou, tá? O Supremo Tribunal Federal, do qual ele faz parte, sobretudo ao esvaziar o seu plenário, investindo nessa cultura monocrática, né? Essa cultura que cria quase 11 Supremos, permitiu, e aí na figura do Edson Fachin, fraquíssimo, consegue ser mais fraco do que a própria Suprema Corte, né, do que os outros ministros, que em média são muito fracos, permitiu que o Ministério Público Federal, sobretudo na figura do senhor Janot, fizesse o que queria, tomasse as rédeas do processo, lavrasse, acordasse aquela delação premiada com os irmãos Batista, bizarra, de que tanto falamos aqui, e permitiu que toda a negociação para a delação premiada fosse feita à revelia do juiz, sem que o juiz tivesse participação, sem que o Supremo tivesse participação, homologando o Supremo. Mas foi o Fachin, não foi o Supremo de que o senhor Barroso faz parte, que homologou aquela desgraça de delação premiada que bota em risco o próprio Instituto da Delação Premiada, que deveria ser, repito, ponto de partida para a investigação, para aprofundamento de investigação sigilosa, e virou prova em si vazada. Então, essa operação abafa que ele acusa nos outros, tem a responsabilidade do Supremo também. O Supremo deu condições para que essa operação abafa acontecesse. O Supremo deu condições para que pessoas questionassem a operação Lava Jato, questionassem o acordo, questionassem a delação premiada. Então não tira o corpo fora não, senhor Barroso. O senhor é responsável também. Vera. Discordo. Acho que aí tem uma interpretação que vai longe. Ele está falando de outro tipo de operação abafa, né? Ele está falando das negociações para se aprovar medidas contra a operação, fazer um estrangulamento orçamentário da operação, outro tipo de operação abafa. Eu acho que o Supremo pode ter colaborado, e aí eu concordo com o Andreasa, para um certo descrédito das delações, mas isso não tem relação direta com a operação abafa. E o próprio Supremo depois reiterou e manteve a interpretação de que as delações têm de ser feitas pelo Ministério Público sem a participação do Judiciário no primeiro momento. O Judiciário só entra por meio do juiz ou do relator no momento da homologação e não entra nem no mérito, entra só para dizer se os termos do acordo fechado são condizentes ali com o que diz a lei da delação. Eu acho que é importante que os ministros do Supremo digam e se manifestem sobre essas tentativas dos políticos de se contrapor à Lava Jato, porque isso foi um dos fatores que levou a que a Operação Mãos Limpas, por exemplo, na Itália, não tivesse o sucesso que ela teve no início e fosse perdendo ali as suas conquistas. Hoje eu tive com o ministro do Supremo, outro que não o ministro Barroso, que me disse o seguinte: o mensalão foi importante, mas ele foi um evento encapsulado, ou seja, ali houve punição pela primeira vez, puniu-se um grande esquema de corrupção, inovou-se em direito penal, porque as condenações foram altas, acabou aquele garantismo que vigia e que impedia que políticos e outros crimes do colarinho branco fossem punidos, mas apesar daquela punição, continua acontecendo uma corrupção massiva que agora se vê na Lava Jato. Esse ministro me dizia: a Lava Jato não pode ser um evento, ela tem de ser o ponto de partida para mudanças
factuais para mudanças importantes, mudanças institucionais, mudanças de arcabouço jurídico, mudança de cultura política, mudança de regras políticas, mudanças que fiquem, que sejam institucionais, que sejam ganhos para a sociedade. Então, eu acho importante que o Supremo deixe de ser aquele poder ali num pedestal e discuta essas questões, porque ele tem responsabilidade também nisso, né? Eu acho, é só nesse aspecto que eu discordo. O que você acha, Madu? Eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele não é uno, né? Existem lá 11 cabeças. E eu posso garantir a você, Andreasa, que o Supremo Tribunal Federal do Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, não é o mesmo Supremo do juiz Dias Toffoli, do juiz Lewandowski e, sobretudo, do juiz Gilmar Mendes, né? Então, como todo o próprio Congresso, o Executivo, a sociedade brasileira, né, você existe ali segmentos, eu diria que realmente hoje o atraso, como sempre na nossa história, ele é mais forte, ele se sobrepõe, né, contra as forças modernizadoras, democráticas, enfim, para a construção de um país melhor. Infelizmente, no Brasil, né, o atraso ele se mostra vencedor. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso advertia, né, e mostrar que existe realmente, e existe de fato, um enorme movimento com relação com o objetivo de abafar e como você mesmo diz, né, só discorda um pouco da terminologia do Estado, ou enfim, de ficar tudo como está, de nada mudar, que na verdade, muda sim, muda para pior, né, muda para pior a cada vez que as coisas estão como permanecerem como elas estão, a gente anda para trás, como eu já disse no início do programa. Então, é preciso entender que no próprio Supremo Tribunal Federal existem diferentes condutas até, diferentes perfis e comportamentos, até de natureza moral, individual, né? Eu, por exemplo, teria o maior prazer de receber na minha casa o Dr. Luiz Roberto Barroso para uma conversa. Tenho certeza que é um brasileiro da melhor estirpe. Não teria e jamais convidaria um indivíduo como Gilmar Mendes para dividir a minha mesa, né? Por todos os motivos. É muito claro. Então, são farinhas de sacos diferentes. Vai, Andreasa. Fala, André. Bom, eu não convidaria nenhum ministro do Supremo, não gostaria de ter relações nem contato com nenhum, com nenhum deles, é da minha natureza. Concordo com as suas críticas em relação, por exemplo, ao Gilmar Mendes, ao Toffoli, ao Lewandowski, que acho que tem muitos problemas, mas considero a atuação do ministro Barroso muito pior. Muito pior. Ele é, entre os ministros do Supremo, o principal legislador. Aquele que mais infiltra pautas legislativas, questões de costume, questões que cabem ao parlamento na agenda do Supremo. É o principal militante abortista do Brasil hoje em dia, faz essa pauta, se é uma pauta legislativa, avançar diariamente, a cada oportunidade que ele tem no Supremo, e tem a minha mais absoluta desconfiança, tanto quanto eu estimulo que tenhamos de todos eles, de todos os 11 ministros do Supremo. Tem que ser questionados, investigados o tempo todo também. Sobre o Supremo, gente, rápido, vai lá. A gente vai para o intervalo. Não, é importante dizer, muita gente vê hoje o Supremo dividido em dois blocos, de um modo geral. De um lado se alinham o Barroso, ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, o ministro Fachin, relator da Lava Jato, a ministra Rosa Weber e, de vez em quando, Luiz Fux. No outro lado estão Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, e ali, às vezes, tem alinhados o Marco Aurélio e o Celso de Mello, eventualmente. Numa postura mais aguerrida pró-investigação, aí eu tô falando só de questão penal, tá? Não tô falando dessas questões de costume que o Andreasa falou. Pró-investigação, o primeiro grupo, e o segundo mais pró-acomodação, é isso.